Esse Joelson aqui, eu tô na feira do Caraíbas de quinta-feira. O povo fala besteira pra mim na internet, às vezes nas feiras, dizendo que eu tô errado, que eu sou doido, etc. Mas doar um folheto que é R$2, sendo para evangelho. O minha caixa aí na internet, 5 mil, uma caixa de 10 mil, uma caixa de 25 mil. Por exemplo, no site Alfa Ômega tem caixa de 3 mil, 5 mil e 10 mil. No livraria Shalom tem caixa de 25 mil e de 5 mil. Quantidades menores, né? Nenhum deles compra e manda o endereço da irmã lá, que eu já pedi pro povo mandar várias vezes, que é Rua Duque de Caxias, quadrador, lote 18, sem número, CEP 74 354 470. Pontos de referência na mesma rua, Suba Cristal, Supermercado, Colégio Leônidas, Dallas Sobosa. Poder receber Ana, Magleandro, Esteve e Joelson. Telefone fixo 62 32 10 10 46, telefone celular 62 993 72 92 14. Mas se eu falar besteira tem muito, eu nem ignoro, não dou moral.